Salmo 125, nos preparando para um momento de oração. A palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são comparados aos montes que cercam a cidade de Jerusalém. Aquelas montanhas não podem ser abaladas. Como o Senhor sustenta aquele complexo de montanhas, sustenta a mim, sustenta a você também. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, particular. Vamos derramar o nosso coração diante do trono da graça do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Se você quiser ajoelhar-se aí onde está, fique à vontade para derramar-se diante do Senhor. Quero convidar, depois de alguns instantes, o Eric, nosso seminarista, para vir aqui à frente e orar por nós. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, pois já sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra que diz que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, Senhor. É em Ti, Papai, que conectamos as nossas raízes. É em Ti, Senhor, que temos fundamentado nosso coração. Seja o centro dessa reunião, Papai, seja bem-vindo neste lugar. Toma Teu lugar de honra nessa casa de oração, Jesus. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade hoje aqui. Acende a chama do nosso coração. Faça morada em cada um de nós. Queremos agora Te entregar louvores, Papai. Queremos agora exaltar o Teu nome o mais alto. Juntamente com o corpo de Cristo, queremos Te dar glória, no nome de Jesus. Amém. Então vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Temos alguns visitantes hoje. Queria que você desse um abraço em quem está pertinho de você. Dissesse: olha, que bom que você está aqui hoje na casa do Senhor. Que bom que você veio louvar a Deus conosco nessa noite. Bem-aventurada que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam,
de coração está no nosso Deus. Cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Levante a Deus e clame ao Senhor. Oh, a Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim.
seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quantos querem? Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim.
humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare mais alto o nome dele. Yeshua. Vamos assentar. Enquanto cantarmos o próximo cântico de louvor ao Senhor, nós vamos consagrar a Deus nossos dízimos, também ofertas de gratidão ao Senhor. E depois da
da consagração dos dízimos, no final do cântico, quero convidar você que veio aqui hoje à noite, com o coração apertado, aquele nó na garganta. Quero orar com você hoje à noite, pedir a Deus para aliviar a carga, o peso. Então, depois, mais para o final do cântico, quem sentir o desejo pode ir se aproximando aqui do púlpito para nós orarmos juntos. Cantemos. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é daquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar de pé. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão do finalzinho aí, em teus braços é meu descanso. Quero convidar você para vir aqui à frente, se você quiser orar de maneira especial hoje à noite. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pai querido, bondoso, hoje à noite temos um privilégio muito grande. Mais uma vez dizer que nós dependemos totalmente do Senhor. Deus, quero orar nessa noite de maneira especial por estes irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Ó Deus, que deram esse passo dizendo: Senhor, eu preciso da tua intervenção, preciso do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção na minha vida. Ó Deus querido, socorra cada um destes de acordo com a sua necessidade, ó Deus, e que mesmo enquanto estão aqui à frente já possam experimentar essa bênção do alívio do Senhor, da misericórdia, da libertação. Pai bondoso, como é bom servir ao Senhor e poder descansar nos braços daquele que sempre acolhe, daquele que sempre socorre, daquele que sempre é socorro na nossa vida. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um de nós aqui hoje à noite. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa agora as crianças que vão para o culto infantil. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Ó Deus, todos estes recursos chegam aqui como resultado da bênção do Senhor na nossa vida, de nos dar sustento e de nos abençoar. Oramos, Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. As crianças podem já ir lá para o culto que continua. Quero chamar o Lucas e a Bianca. Queria que vocês trouxessem também a Lara. Acho que ela ainda não vem sozinha, né? Convidar os avós. A priminha também pode vir? Ó a moça aí, ó. Já tem mais cabelo do que eu. Vou chamar a família toda. Cadê os tios que estão aí também? Venham. Natan, todo mundo. As titias. A vovó. Hoje é um momento muito especial. A Bianca, no domingo anterior ao nascimento da Lara, estava aqui na igreja, né? Ficou sentadinha lá atrás, participou do culto. E hoje, até nós tínhamos combinado de ser o batizado. Mas hoje nós vamos ter um momento de apresentação da Lara para a igreja, motivo de gratidão, porque falta um integrante da família aqui, né? Que é a Yanaê. Então nós vamos deixar para que o batizado aconteça quando a família puder estar aqui toda reunida. E a gente fica olhando para uma criança e a gente fica pensando, puxa, que privilégio. Mas todo privilégio envolve muita responsabilidade, né? Porque a Lara depende mais de vocês do que vocês podem imaginar. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, os rumos da vida da Lara vão depender da vida de vocês. É lá, no lar de vocês, que ela vai aprender o que a gente deve valorizar na vida, se a gente deve ser trabalhador ou não, se a gente deve cuidar da casa da gente. É lá que ela vai aprender. Vai aprender a cozinhar. Como eu também aprendi com a minha mãe, não tinha filha. Então os filhos tinham que fazer de tudo, né? E está servindo até hoje. Coisa boa. Lá ela vai aprender o que é até a vida conjugal, né? O que cabe à vida do papai, da mamãe. Mas o mais importante, ela vai aprender a amar a Deus, que é o tesouro mais precioso que a gente tem na vida, não é? Tudo que a gente tem é dádiva de Deus. E a Lara vai aprender com vocês
que ela é um presente. Interessante, tive o privilégio de fazer o casamento de vocês, um momento muito especial, né? E vocês trocaram as alianças lá, né? Mas Deus é muito bom. Deus dá aliança viva. E a Lara é essa aliança, né? Um demonstrativo do amor de Deus. Eu imagino que lá na casa de vocês não dá muito fácil. As noites, né? Os médicos. Não adianta. A família de médico, mas também não resolve tanto assim, né? A gente sempre precisa dos outros que vêm cuidando, que vai ajudando. Uma equipe toda. E tudo isso significa misericórdia de Deus. Ela está olhando para mim aqui, já franziu a testa ali, ó. Olha lá. Olhou para a avó também, já está com a cara brava. Até agora só falaram e eu não comi nada. E nessa idade está na hora de mamar, né? Eu já percebi, porque lá em casa nós tivemos uns exemplares de criança lá, que quando ficava com a carinha assim, compenetrada, é porque faltava alguma coisa aqui, né? E o depósito não é tão grande assim. Então, queremos orar. Vamos ficar de pé e convidar cada um dos irmãos e irmãs para estender as suas mãos aqui na direção da Lara e pedirmos a bênção do Senhor sobre a vida preciosa desta serva do Senhor. Pai bondoso, muito obrigado pela vida da Lara. Muito obrigado porque o Senhor concedeu esse presente que nós não podemos mensurar. Quão valioso é que a vida da tua filhinha possa ser, ó Deus, uma demonstração do teu amor e que este presente precioso que o Senhor dá a este lar possa crescer nos teus caminhos, que a Lara possa conhecer ao Senhor e possa proclamar o nome do Senhor e que continue sendo alegria na vida da sua casa, na vida de toda a sua família. Nós a abençoamos nesta hora, com gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assentar. Parabéns e Deus abençoe. Não vou chegar muito perto da Lara porque eu estou gripado. Então, lá em casa tem uma doutora que falou, você fica quietinha aí, tá bom? Tem muitas. Tem alguns avisos breves antes de passar a palavra para o pregador. Recebendo aqui os nossos visitantes, recebi o nome de alguns aqui. Na saída vou cumprimentá-los ali, iremos. Nós estamos numa campanha eleitoral aqui na igreja para presbíteros e diáconos. E muitos nomes já foram indicados. Vão ser apresentados aqui já no próximo domingo. No segundo domingo de novembro, nós vamos ter eleição o dia todo, de manhã e à noite. Então, esteja orando pelos oficiais da nossa igreja. Também já demos mais um passo para a nossa construção do prédio aqui do lado e, pouco a pouco, a gente está chegando lá. Já em cada lugar que a gente chega, Deus prepara pessoas para nos ajudarem. Então, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, Deus abre uma porta maior do que a gente podia imaginar. No dia 31, que é terça-feira, é o dia que comemora-se a Reforma Protestante. E o nosso coral vai cantar lá na Câmara Municipal, às 19 horas. E o presidente da Câmara disse, olha, chama o pessoal da igreja. Então você está convidado para estar lá. Tem estacionamento do ladinho ali, da Câmara Municipal. Quem não conseguir ali pode parar no shopping, estação. Mas às 19 horas teremos uma sessão solene. Muitas igrejas da cidade irão receber uma menção honrosa. E aqui da nossa igreja, eu e o Coronel Levi seremos homenageados. Então, foi essa homenagem surpresa, né? Que a gente recebe. Mas se você puder estar lá, vai ser transmitido também, online. Então, mais perto da sessão solene, que vai condecorar muitas pessoas ali, celebrando o dia da Reforma Protestante,
eu passo aí o link no grupo da nossa igreja. Hoje, quero convidar o nosso irmão Diego Balbueno para vir à frente, ao nosso pregador. Diego está acompanhado da Fernanda, que é a sua esposa, e a Emily, que é a pequenininha ali. Você pode dar uma olhada para as minhas mocinhas ali, que eles crescem, viu? Chega uma hora. Veio com a meia, meio pentecostal. Sobe aqui, faz favor. Olha lá, ó, a meia. Seminarista é cheio de onda, né? Oh, meu Deus do céu. Vou, semana que vem, comprar uma dessa melhor aí. O Diego é um amigo. Passou por um momento muito difícil de enfermidade, né? Creio que a bênção de Deus sobre a vida de vocês é tremenda, né? E com todas as dificuldades, o Diego tem um chamado. E já está no 3º ano lá do seminário. E eu convidei, e ele disse, marca a data. Falei assim, rapaz, você está pronto mesmo. É seminarista lá da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, cuida dos adolescentes, dos jovens, e é um irmãozão nosso. Eu quero orar, pedir a bênção de Deus sobre sua vida, e você se sinta muito tranquilo hoje aqui. Pai querido, muito obrigado pela vida do Diego. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado sua vida, sua saúde, seu bem-estar. E hoje é um privilégio muito grande recebê-lo aqui na tua casa, Pai. Poder ouvir a mensagem que o teu servo trará para os nossos corações da parte do Senhor. Ó Deus querido, fala conosco, como o Senhor já tem falado ao coração do seminarista Diego. Fala conosco, Pai, é a nossa prece. Em nome de Jesus. Amém. À vontade. Ajeitei qualquer coisa. Maravilha. Graça e paz, meus irmãos. Agradeço a oportunidade ao pastor Hilário por dividir o púlpito comigo hoje. Aproveito ainda para trazer também um abraço do conselho da nossa igreja, a Presbiteriana da Silva Jardim, na pessoa do pastor Levi, ao conselho dessa igreja também. E que alegria, meus irmãos, poder estar com os irmãos hoje, para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado nas suas próprias escrituras. Não venho compartilhar nada de mim, mas de Deus, se assim Ele permitir. Vamos abrir, amados, as nossas Bíblias, ou acompanhar, né, na apresentação ali, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Leremos o capítulo 5, versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, leremos os versos 23 e 24. Eu tenho aqui comigo a revista atualizada, mas imagino que é a mesma, né? É a mesma. Maravilha. Então não teremos nenhum problema na leitura. Amados, o texto diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela leitura que fizemos e pedimos, Pai, que a partir dela o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, muito provavelmente, foi escrita lá pelo ano de 50 até o ano de 52 depois de Cristo, durante o ministério do apóstolo Paulo de 1 ano e meio, enquanto ele estava em Corinto. E muito provavelmente foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para esta igreja, uma igreja que obviamente não era perfeita, afinal de contas nenhuma igreja é perfeita, certo? Mas essa igreja estava próxima de ser uma igreja ideal. Tanto é que o próprio apóstolo diz, no comecinho dessa igreja, da carta a esta igreja, alguns predicados, alguns elogios a essa igreja. Além do mais, ele dá graças a Deus pela maneira que a igreja vinha
evoluindo, vinha se desenvolvendo na doutrina dos apóstolos. E agradeceu ainda a Deus pela resposta da igreja ao seu ministério, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13 e capítulo 3, versículo 9, vamos encontrar Paulo dando graças a Deus por esta igreja. Paulo disse também que esta igreja era eleita, que esta igreja era exemplar e que esta igreja tinha um povo esperançoso. Amados, Paulo enviou Timóteo para esta igreja, porque ele queria saber como que estavam as coisas lá. Fala, Timóteo, vai lá para Tessalônica, veja como que está a igreja que eu plantei, veja como que estão as coisas lá. Timóteo traz de volta um relatório com muitas coisas boas dizendo lá. Mas também é verdade que algumas preocupações fizeram o apóstolo Paulo escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses. Por isso ele escreveu. São 4 motivos, inclusive. O primeiro deles é: pessoas naquela igreja estavam dizendo que o apóstolo Paulo estava mal intencionado. Por isso que o apóstolo Paulo defende o seu ministério. Ele defende o seu ministério no capítulo 2, versículo 1 até o 3:10. Mais uma vez, se os irmãos quiserem anotar, conferirem depois, fiquem à vontade. Em segundo lugar, os cristãos daquela igreja estavam enfrentando perseguições ferrenhas por causa da sua fé. Então o apóstolo Paulo escreve a carta para consolá-los, para trazer o consolo do Espírito Santo a cristãos que estavam sendo perseguidos pela sua fé. E isso nós podemos encontrar em 1 Tessalonicenses 2, do 14 até o capítulo 3, versículo 5. Em terceiro lugar, amados, alguns irmãos daquela igreja viviam em imoralidade sexual. E Paulo, obviamente, os exorta a viver em santidade. E isso nós vamos encontrar do capítulo 4, versículo 1 até o 5:22. E por último, o último motivo que motiva o apóstolo Paulo a escrever essa carta é: os irmãos tinham dúvidas sobre como seria o pós-morte, sobre como seria a eternidade, se haveria ou não ressurreição. Então o apóstolo Paulo escreve sobre o destino dos crentes, onde veremos em 4, do 13 ao 18 e do 5, do 1 ao 11. Meus irmãos, quando nós olhamos então para esta igreja de Tessalônica, nós podemos perceber que ela apresentava bons frutos, mas também é verdade que ela apresentava problemas. Era uma igreja que estava crescendo, se desenvolvendo, perseverando na doutrina dos apóstolos, mas também é verdade que era uma igreja que tinha alguns problemas que eram problemas mesmo. Imagine, amados, uma igreja com imoralidade sexual. Uma igreja onde as pessoas começam a acreditar em falsas doutrinas. Isso é um grande perigo à igreja. E essa era a igreja de Tessalônica. E diante disso, amados, se nós fôssemos perguntar para Paulo, para Silvano ou Silas, para Timóteo, como que aquela igreja estava, eles provavelmente iam responder assim, ó: olha, essa igreja de Tessalônica está muito bem. Está muito bem. A igreja de Tessalônica está mais ou menos. A igreja de Tessalônica está mais ou menos. Olha, a igreja de Tessalônica está mal. A igreja de Tessalônica está indo mal. Porque ela ia muito bem em algumas coisas, amados, e ela ia mais ou menos em outras, ia mal em outras ainda. E, amados, essa constatação também não é verdade sobre as nossas igrejas. Sobre a minha lá no Seu Jardim, sobre aqui Guaibirutuba, sobre a igreja no Brasil, sobre a igreja no mundo. Não é verdade? Não é parecido. Quando nós olhamos para as nossas igrejas, nós vemos que em algumas coisas estamos muito bem. Estamos indo muito bem. Já em outras coisas, estamos indo mais ou menos. Em outras coisas, estamos capengando. Ou já outras, a gente está mal. Precisa melhorar bastante. As nossas igrejas vão bem em algumas coisas, mais ou menos em outras e mal em outras, meus irmãos. Assim como a igreja de Tessalônica. E o que dizer de nós como indivíduos? Quando nós pensamos numa escala de progressão da vida cristã, nós certamente pensaremos, não somos varões perfeitos ainda, né?
Certamente vamos pensar assim, não somos varões perfeitos ainda. Mas também é verdade, amados, que nós já passamos há muito tempo da estaca zero. Não somos varões perfeitos ainda, mas também não somos mais incrédulos, ímpios. Veja só, Deus já começou uma obra em nós. E isso é muito importante para a gente pensar hoje. E amados, quando nós chegamos na passagem lida, que é a 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nós vemos então Paulo escrevendo a um povo que estava caminhando. E ele escreve de uma maneira que ele está orando por esse povo que está caminhando. Orando para que essa igreja permanecesse, melhor dizendo, íntegra, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, meus amados irmãos, tem que nos trazer segurança. Porque nós podemos ver, então, Deus, ao longo da história, em Tessalônica, em Curitiba, no Brasil, no mundo, conservando a sua obra na igreja. Amados, se nós voltarmos então os nossos olhos ao verso 23, poderemos ler a seguinte frase: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo até aqui estava fazendo diversas recomendações e dando até algumas ordens àquela igreja, sobre qual modo eles deveriam viver. E então ele passa a orar por esta igreja. E amados, nós entendemos que, ainda que, por exemplo, o pastor Hilário pregue muito bem para nós e nos ensine de uma maneira muito boa, usando da melhor didática possível, o evangelho vai ser inculcado na nossa cabeça pela pregação do pastor? Não vai. Se não for Deus inculcando o evangelho na minha e na sua cabeça, não importa qual vai ser o professor, qual vai ser o pregador. De nada vai adiantar. Por isso que Paulo acertadamente ora. Para que Deus faça a obra na igreja de Tessalônica e não a igreja de Tessalônica seja responsável por fazer a obra em si mesma. E pense nisso, meus amados. O apóstolo Paulo ora para que Deus santifique aquela igreja. O apóstolo Paulo não ora para que o povo se santificasse, mas ele ora para que Deus santificasse aquele povo. E nessa oração, amados, quando Paulo fala o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, nós podemos pensar: que paz é essa? Que tipo de paz é essa? Porque quando nós olhamos para o que estamos vivendo, paz provavelmente vai remeter a uma ausência de guerras, ausência de conflitos. Ou então paz vai nos remeter a algo que as pessoas buscam lá fora, que é uma paz de espírito. Poder dormir tranquilo à noite. Poder deitar a sua cabeça no travesseiro e pesar a cabeça no travesseiro, porque não há ali um vazio existencial, mas a paz. Será que é dessa paz que o texto fala, amados? Vejam, certa vez, quando eu ainda trabalhava numa indústria farmacêutica, tínhamos convenções. Quase todo ano tinha convenção, isso é super comum, os irmãos bem sabem. Num dia estávamos tendo algumas palestras mais motivacionais, assim, não tinha nada muito técnico. Num dia veio então uma mulher diferente, assim, ela veio com uma roupa diferente do que a gente está acostumado, pelo menos como ocidentais. E ela começou a contar que ela tinha uma ONG, começou a contar do trabalho que ela fazia. E o trabalho que essa mulher fazia era procurar saber o que ela poderia fazer para melhorar o dia das pessoas. Legal. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei: que bacana, essa mulher deve ser crente. Ela contou um exemplo. Ela estava em São Paulo, acho que, se eu não me engano, ela morava em São Paulo, e ela viu uma pessoa triste na praça. Uma moça triste na praça. Aí ela foi lá e perguntou: por que você está triste, moça? O que está acontecendo? Aí essa moça contou: sabe o que é? Hoje é meu aniversário. E ninguém lembrou do meu aniversário. Eu também ficaria triste, né? Ficaria triste na praça também, certamente. Essa moça fez o quê? Chamou toda a equipe dela, foi numa padaria, comprou salgadinhos, comprou o bolo, comprou refrigerante, chamou o pessoal da praça para comemorar o aniversário daquela menina.
Gente, eu tinha certeza que depois disso, essa mulher ia falar de Jesus num congresso de uma farmacêutica. Eu tinha certeza. Não é possível uma pessoa se importar tanto com o próximo assim se não tem Jesus. Não é possível ela fazer isso sem ganhar nada em troca se ela não tem Jesus, gente. Não é possível. Lê do engano. Ela continua a história dela e fala, gente, sabe por que eu faço isso? Daí eu pensei, agora vai falar sobre Jesus. É sobre Jesus. Nunca pensei que iam falar na Johnson & Johnson sobre Jesus, que maravilha, agora vai. Porque eu quero, ela respondendo, porque eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e me sentir bem comigo mesma. Ela simplesmente, amados, queria se sentir bem consigo mesma. Ela apenas queria colocar a cabeça no travesseiro de noite e não ter os pecados acusando a cabeça dela, porque ela fez boas obras. Mas enfim, amados, a paz que o texto está dizendo aqui não é essa. Não é uma ausência de guerras, ainda que a ausência de guerra seja ótimo. Se você for para o Oriente Médio e perguntar o que eles mais querem, certamente é a ausência de guerras. Mas não é essa paz que o texto está dizendo. É uma paz muito mais importante, muito mais forte, muito mais transcendental. Também não é uma paz de espírito, onde eu faço boas ações e durmo bem, coloco minha cabeça no travesseiro e posso dormir até outro dia sem problema nenhum. Mas a paz descrita aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é paz entre indivíduos. Paz entre indivíduos. Amados, Efésios 2, do 1 ao 3, mostra qual é a situação do ser humano sem Deus. Mortos em delitos e em pecados. Inimigos de Deus. O relacionamento com o homem não é de amizade, em Efésios 2, 1 ao 3. Mas é de inimizade. Já ouviu aquilo quando você irritou muito sua mãe? Alguém assim, falou assim, eu não quero ver você nem pintado de ouro. Deus não queria ver o homem nem pintado de ouro. Essa era a situação. Mas, amados, no versículo 4 nós vemos Deus fazendo algo diferente. Algo diferente do que estava acontecendo ali. Tanto que começa com mas Deus. Nós bem sabemos que mas vai mudar o que estava acontecendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou. Aí fala, né? Que nos deu Jesus. Que nos deu vida em Jesus Cristo. Então, amados, a paz que se trata aqui é Jesus. Então a gente pode entender que o mesmo Deus, que nós sendo ainda inimigos, nós sendo ainda detentores e objetos da ira de Deus, nada de bom havia em nós. Nada. Nada de legal, nada de bacana havia na gente. Mesmo se nós fizéssemos boas obras, de nada ia adiantar. Nós éramos inimigos de Deus. E nós, sendo inimigos de Deus, Ele nos dá Jesus. Então nós podemos entender que esse Deus, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você, filho esse, que quando morreu na cruz, amados, Ele não pensou simplesmente, eu vou morrer pelos crentes. Vou morrer pelos eleitos. Ele não pensou, vou morrer pelo continente americano. Ele não pensou, vou morrer pelo Brasil, pelos crentes do Brasil, pelos crentes de Paraná, pelos crentes de Curitiba, pelos crentes da Igreja Presbiteriana do Guabirutuba, não. Não tem como eu saber o nome de todos os irmãos, mas lembre do seu nome agora. Fale na sua mente, o meu nome é tal. Jesus estava com esse nome na cabeça quando ele morreu. Pensando em você, amado. Ele não pensou em todas as pessoas, ele pensou em você. Ele sabia que estava morrendo por você, especificamente por você. Então, amado, se esse Deus, que entrega seu filho para morrer por nós, e depois ainda ressuscitar por nós também, para ser o nosso Senhor e nosso Salvador, se esse Deus, que deu seu filho no nosso lugar, esse Deus nos santifica.
Esse Deus nos santifica. E nos santifica em tudo. E a gente pode continuar lendo o texto. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus santifica tudo. Tudo. Deus santifica a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Inclusive, quando a gente olha corpo, alma e espírito, pensa, uai. Igreja Reformada fala que o homem é dicotômico. E quando nós olhamos por muitos versículos, muitas passagens bíblicas, nós vamos ver que a Bíblia fala de homem dicotômico, dividido em alma e corpo. Como a gente vai lidar então com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, dizendo que Deus santifica o espírito, alma e corpo? Inclusive, esse é o único versículo que separa o homem assim. O pastor Hilário, meus amados irmãos, é um professor do Seminário Presbiteriano do Sul. E ele dá muitas matérias pra gente. Já deu aconselhamento, ele dá capelania. E ele já deu também História da Igreja. E pastor Hilário, o senhor lembra que o senhor deu História da Igreja 3 pra gente, primeiro semestre, né? E a gente aprendeu com o pastor Hilário sobre Calvino, sobre os grandes nomes da Reforma. Aprendi sobre Andrew Melville. Ninguém sabe quem é Andrew Melville, mas o pastor Hilário me ensinou quem que é. Um homem abençoado. Se não fosse ele, não existiriam tantas universidades na Holanda, por exemplo. Enfim, o pastor Hilário também me ensinou que Lutero era um cara gente boa, pregadorzão da galera, assim. Seria o pastor que acabou o culto, ele vai lá para a porta abraçar todo mundo. Já Calvino era o cara que ficava no gabinete. E aprendemos também que Calvino, ao comentar sobre esse texto, ele fala o seguinte: Paulo quer ser didático aqui. Paulo, na verdade, está dizendo, com outras palavras, que é o homem todo mesmo. Espírito significa a razão, a inteligência, a mente pensante do ser. A alma significa a sua vontade, a sua volição, os seus sentimentos. E o corpo significa o seu corpo. Corpo físico mesmo. Homem completo. E quando nós olhamos para Isaías 26:9, vamos ter uma mesma ideia de homem completo, com outras palavras. Isaías 26:9 diz assim, ó: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Amados, nada mais é o que está acontecendo aqui. O profeta está dizendo que ele desejava de maneira completa, de maneira intensa, de maneira visceral, e eu diria até de maneira holística, a presença do seu Senhor. Podemos ainda pensar num outro teólogo holandês, Anthony Hoekema. Anthony Hoekema diz o seguinte: o homem é uma unidade psicossomática, que eu acho muito bacana esse conceito também. O homem é uma unidade psicossomática. Mas enfim, amados, finalizando esse tema por aqui, né? Sem dúvidas, o homem, cremos que ele é dicotômico mesmo, alma e corpo. E quando nós olhamos ainda para um símbolo importantíssimo de fé da nossa igreja, Confissão de Fé de Westminster, quando nós abrimos no capítulo 13, no artigo 2, vemos que o artigo fala sobre o pecado ter corrompido todo o homem, todas as nuances do ser do homem. Então, a graça de Deus, a santificação de Deus tem que ser igualmente abrangente. Se o pecado atingiu todas as esferas do homem, a santificação tem que atingir todas as esferas do homem também. Confissão de Fé, capítulo 13, versículo 2 diz isso. Enfim, o texto está dizendo que a santificação é no corpo todo. Calvino disse que a santificação é no corpo todo. A Confissão de Fé diz que a santificação é no corpo todo. E daí? O que eu faço com isso agora? Como eu aplico isso para a minha vida? Eles disseram que é no corpo todo, que é na vida da pessoa inteira. E agora? E agora? Amados, nós somos cristãos, não somos? Somos cristãos. Ao sermos resgatados por Cristo, nossa vida agora precisa ser uma vida de fé. Uma vida de busca de santificação. E a santificação, amados, tem que ser de nós de maneira completa, em todo o nosso ser. Porque, como nós podemos ler na confissão, a corrupção
permanece em todas as áreas do ser humano. Então a santificação precisa ser igualmente abrangente. Sendo assim, amados, sabe o que vai mudar para a nossa vida na prática? Antes de responder, eu gostaria de dizer aos irmãos que estou ensinando confissão de fé aos adolescentes da igreja. E hoje de manhã nós tivemos aula sobre o capítulo 13, olha só. Não foi uma coincidência, foi uma Jesuscidência. E no momento da aula, eles ficaram perguntando para mim todo tipo de piada se era pecado fazer. Quais os humores possíveis para um crente ter. Qual tipo de piada um crente poderia fazer. Qual tipo de brincadeira se poderia fazer. E qual tipo de relacionamento que eles deveriam ter com seus amigos. Se algum dia vierem a namorar, qual deveria ser esse tipo de relacionamento. E no fim das contas, amados, foi uma aula divertida, mas eles pegaram o fio da meada. Porque a santificação não é apenas o jeito que eu venho para a igreja, mas é em tudo. É em tudo. A maneira que eu cuido do meu corpo, a maneira que eu cuido da minha saúde, precisa ser santificada. A maneira, amados, em que eu aplico e adquiro conhecimento e o que eu faço com esse conhecimento precisa ser santificado. A maneira, amados, em que eu me relaciono com as pessoas, o modo em que eu trato os meus filhos, disciplino os meus filhos, o modo em que eu obedeço e dou honra aos meus pais, a maneira em que eu trato minha família, minha esposa, meu marido, todos esses relacionamentos, tudo isso precisa ser santificado. A maneira em que eu trabalho, o modo em que eu levo os meus estudos, precisa ser santificado. O modo em que eu lido com as minhas finanças, também precisa ser santificado. Tudo. Tudo, amados. Tudo precisa ser santificado. E, amados, ao olhar para a sua vida, assim como eu faço comigo agora, provavelmente a gente vai constatar que às vezes a gente está caminhando muito bem. Vamos constatar que estamos caminhando muito bem. Estamos cuidando da saúde, estamos com o check-up em dia, estamos buscando ter um relacionamento saudável e cristão, a fim de glorificar a Deus com o nosso próximo, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. Estamos lendo a Bíblia todo dia, estamos dando dízimo, estamos ofertando para missões, estamos vindo à igreja trabalhar, ajudar o pastor Hilário e o conselho da igreja junto diaconal. Pode ser que muitas vezes nós constatemos que nós estamos assim na nossa caminhada. Mas também é verdade, amados, que muitas vezes estamos mais ou menos. Estamos mal. Desregrados completamente com a saúde. Ainda mais os homens, né? A doutora Vilma trabalha em postinho. Sempre é muito mais mulher, né, doutora Vilma, do que homem lá. Sempre muito mais mulher, porque os homens não cuidam de saúde, gente. Mas, ó, a doença chega pra gente também, hein? Vamos cuidar de saúde. Mas às vezes a gente não tá tão bem assim, não. A gente tá ansioso. Aí faz o quê? Desconta na comida. Desconta em jogos, desconta em outras coisas. Às vezes, a gente não tá muito se importando com o próximo, não, e a gente começa a ser mais ríspido. A gente começa a ser mais ácido. A gente começa a machucar mais com as palavras, porque não tá se importando muito. Deixa a igreja de lado, porque pensa assim, já tem conselho, já tem pastor, já tem os filhos do pastor que estão envolvidos na igreja também. Pra que eu vou lá? Pra que eu vou me envolver na igreja? Bobeira. Ou então, além de deixar a igreja de lado, deixamos Deus de lado. Não fazemos mais devocional diário, não lemos mais a Bíblia. E quando nós vamos orar, é a última coisa do dia, a gente deita, começa a orar e acorda dizendo amém porque esqueceu. E só acorda dizendo amém porque o despertador tocou, senão a gente continuaria dormindo sem dizer amém mesmo assim. Amados, o que nós podemos tirar de lição dessa oração do apóstolo Paulo aqui nessa passagem que nós lemos é que toda vez que eu e você confiarmos no nosso esforço, confiarmos na força do nosso braço para nos mantermos firmes, para nos mantermos fiéis a Deus, para nos mantermos santos, a nossa situação vai ir de mal a pior. Porque quando nós olhamos para Deus, amados, quando nós confiamos na obra que Deus fez, aí sim, nós temos a confiança que Deus nos manterá, que Deus nos conservará, que Deus continuará a boa obra
que ele fez. E preservará todo o nosso ser em santificação para que a gente seja irrepreensível até a volta de Jesus. Irrepreensível, amados. Não tem acusação. Não tem como acusar essa pessoa. Porque essa pessoa tem uma conduta ilibada. Então não tem o que fazer. Essa pessoa é irrepreensível. Deus promete nos manter assim. E perceba, eu estou sempre falando, Deus nos manterá assim. Não é você deve se manter assim. Mas Deus lhe manterá assim. Porque a obra, meus amados, é de Deus, parte dele. E ele, amados, fará tudo isso de uma maneira em que todo o nosso ser ficará puro, ficará incontaminado. E voltando ao texto, podemos ler no verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, ao escrever isso, Paulo queria dizer aqui que os tessalonicenses poderiam ficar tranquilos. Não precisavam ter medo, porque aquele que os chamou certamente completaria a boa obra que começou. A igreja de Tessalônica podia ter a certeza, amados, assim como nós também, e a segurança de que Deus os santificaria, de que Deus os conservaria, de que Deus os manteria no caminho. Porque Deus é fiel. Muitas vezes, amados, nós começamos um plano, nós começamos um projeto. E às vezes projeto pequeno. Quantas vezes eu já comecei uma dieta na segunda-feira e terça-feira eu já estava comendo um monte de doce já? Quantas vezes? Eu não consigo me manter firme em projetos pequenos. Muitas vezes nós dizemos que amamos alguém, mas daqui a pouco a gente já não ama mais, a gente desiste desse amor. Mas de maneira alguma, Deus é como nós. E olha que a gente dá motivo para Deus desistir da gente, Deus deixar de amar a gente, mas Ele não deixa de amar. Ele não deixa. E meus irmãos, tanto é que Deus é fiel que se os irmãos forem ver Gênesis 3,15, o início da história praticamente. Gênesis 3,15, o que acontece? Deus promete Jesus. Talvez, não sei se você já percebeu isso, mas Deus promete Jesus em Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é esse, amado, se não for Jesus Cristo? Na morte e ressurreição. Amados, Deus prometeu o Messias em Gênesis 3,15, mais ou menos 4.000 anos depois Jesus veio. Deus cumpriu. Deus cumpriu, amados. E se Deus cumpriu isso, que provavelmente seria muito mais difícil do que qualquer outra coisa, por que Ele não vai prometer a santificação na minha e na sua vida? Ele não compromete, não, porque Ele não vai cumprir aquilo que Ele já prometeu, amados. Esse mesmo Deus que cumpriu a promessa de ter enviado o Messias, este mesmo Deus vai cumprir a promessa de santificação na minha e na sua vida. Santificação, amados, ser purificado, se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E concluindo, quantas vezes eu e você nos vemos enebriados lutando contra o pecado? E é justo isso, é bom, é louvável lutarmos contra o pecado. Deus quer que a gente faça isso mesmo, amados. Sem dúvida alguma. Mas quantas vezes nós nos vemos batalhando para permanecer firme em santidade? Quantas vezes? Muitas vezes. E no fim das contas parece que esse esforço é em vão, porque a gente não consegue muitas vezes. Eu já cansei de prometer para Deus, eu não vou mais mentir. E quebrei a promessa já, porque era mentira. Muitas vezes, nossos esforços apenas revelam, amados, a fragilidade da nossa natureza humana. E é fácil nós nos vermos cercados pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, questionando de se a gente realmente consegue nos manter firmes nessa caminhada cristã. E amados, pastor, essa igreja tem quantos anos? 27 anos. Por aí. 27 anos, amados. A quem está aqui há bastante tempo, certamente
sabe que essa igreja passou por provas, por momentos complicados, por momentos em que parecia que o sol não ia raiar. Mas também passou por momentos em que se entrasse um paraplégico aqui, fala, nossa, Deus está aqui, esse homem vai sair andando. Amados, esta igreja está caminhando há 27 anos. Vai ter reforma, vão fazer mais andares do prédio, vão reformar aqui o templo também. Estão prestes a eleger mais oficiais para a igreja. Amados, os irmãos acham que realmente é na força do braço que essa igreja está caminhando há 27 anos? A Silva Jardim vai fazer 100 anos em 2026. E uma igreja de 100 anos, meus irmãos, são 100 anos de história. Então é 100 anos de muita coisa que aconteceu naquela igreja. O pastor Hilário conhece bem aquela igreja. Amados, não importa a igreja, não importa se tem 1 ano, se tem 1 mês, se tem 100 anos, se tem 1000 anos. Não é pela força do homem que ela continua. É pela força de Deus. É pelo Espírito Santo que essa igreja tem caminhado 27 anos. E vai caminhar muitos mais 27 anos, se Deus quiser. E que caminhe mais 27 até Jesus voltar. Amados, vamos lembrar da mensagem então deste texto. Paulo lembra aquela igreja e lembra esta igreja, lembra a minha vida, de que a nossa luta, amados, neste lado da eternidade, que a luta contra o pecado, que a luta para nos mantermos firmes, para nos mantermos com uma vida de fé, com uma vida de santidade, não é uma carreira solo. Não é sozinhos. E amados, a nossa vida não é determinada pelas nossas fraquezas. E a busca por santidade não é o que a gente faz sozinho. Não é o que a gente faz sozinho. Amados, nós temos o Deus da paz conosco. Um Deus que não apenas nos chama, nos manda nos santificar. Não é apenas um Deus que nos chama à santificação, mas é também um Deus que nos capacita. E um Deus que caminha conosco. E um Deus que nos persevera, nos conserva em santificação. Deus não te deixa ao léu. Ele não só te manda, ó, se vira aí, não quero mais ser com pecado. Não, Ele está contigo. E Ele está contigo. Não tenha dúvida disso. Por isso, amados, nós precisamos lembrar e reconhecer que a busca pela santidade não se baseia simplesmente na nossa força de vontade, na nossa força do braço, na quantidade de Bíblia que a gente lê, na quantidade de orações que a gente faz. Mas, sim, na fidelidade inabalável de Deus. Que se algo inabalável, amados, é a fidelidade de Deus. Nada pode abalar a fé do nosso Deus. Deus não nos deixa entregues às nossas próprias imitações, mas Ele é o Deus que nos santifica em todos os aspectos da nossa vida, meus amados. Alma, corpo, espírito, homem todo, mulher toda, a fim da gente se parecer cada vez mais com Cristo. E hoje, amados, então nós somos encorajados nessa noite para olharmos para esse Deus que é fiel, esse Deus que completará a boa obra na minha e na sua vida. Enquanto, amados, nós vivermos nesta tensão entre a natureza caída, entre este lado da eternidade e a nossa busca pela santidade, nós podemos ter certeza, nós podemos confiar em Deus para nos guiar, para sustentar cada passo que nós formos dar nesse caminho, rumo ao céu. Portanto, amados, que essa verdade fortaleça a nossa jornada. Que essa verdade fortaleça a nossa vida. E não importa a idade que você tem. Você pode ter 15, você pode ter 80, 90, 100. Essa mensagem é para todos nós. Essa mensagem é para você, assim como é para mim. Que as lutas, amados, e quedas, que nunca vão deixar de existir, não abalem você. E não abalem a sua fé. Não abalem a sua fé. Porque, amados, esse mesmo Deus da paz, que deu Jesus Cristo para mim e para você, Ele está conosco. Ele está nos moldando, está nos capacitando, está nos conduzindo à santificação. Sabe quando eu comentei da jornada, da escala de progressão na vida cristã, que não estamos mais na estaca zero, mas também não somos varões perfeitos? Nós chegaremos lá, com Deus.
Se não estamos mais na estaca zero, é porque Deus nos tirou de lá. E se estamos chegando no dia ali, se chegaremos no dia, talvez no dia do Senhor, em nome de Jesus, é porque Ele está nos levando para lá também. Ele está conosco nessa caminhada. Amados, então, continuemos a buscar a face de Deus, a depender da sua graça e viver na comunhão do seu Espírito. À medida que prosseguimos na caminhada cristã, amados, lembremos-nos de que não estamos sozinhos, pois este Deus, que é fiel, nos sustentará até o dia glorioso em que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua amada igreja. Nossa esperança, amados, está ancorada na certeza da fidelidade de Deus. Não se esqueçam disso. Não está ancorada na quantidade de orações que o pastor faz, na quantidade de eleições, não, mas reuniões que o conselho dessa igreja faz. Mas está ancorada na fidelidade de Deus. Portanto, amados, avancemos com coragem, confiança, gratidão, sabendo que na grande tapeçaria do meu e do seu ser, Deus está tecendo a beleza da santidade e conduzindo-nos à plenitude da vida em Cristo Jesus. Se o irmão for olhar para trás, o irmão vai ver que o seu irmão não é mais como era antes. Houve uma mudança na sua vida. O irmão vai perceber que o que eu estou falando aqui já tem acontecido em sua vida. Que essa verdade, então, penetre no meu e no seu coração. E que, amados, ao vivermos guiados por essa realidade, possamos ser luzes. Possamos ser luz, possamos ser sal. Possamos ser agentes transformadores de Jesus Cristo neste mundo. Testemunhando o poder transformador deste Jesus aos outros também. Amados, que a fidelidade de Deus seja o meu e o seu sustento. Não as coisas deste mundo, mas a fidelidade de Deus. Que essa fidelidade de Deus, o Deus da paz, o Deus que deu Jesus Cristo, seja o sustento para mim e para a sua vida. E que a minha vida e a sua vida seja uma canção de louvor àquele que é capaz de nos manter firmes, íntegros, irrepreensíveis até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor, o que eu faço agora? Oro. Beleza, vamos orar, amados. Vamos ficar de pé para orar juntos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pois a partir da sua própria palavra nós podemos ser consolados hoje e também confrontados, Pai. Te agradecemos, pois o Senhor falou através da sua palavra, primeiramente ao meu coração e a toda a igreja, creio eu. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor é fiel, pois o Senhor nos deu Jesus Cristo, nos dando a salvação, nos dando vida. Nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós te agradecemos, Pai, pois o Senhor nos deu todas essas coisas e ainda promete mais. Promete continuar conosco no caminho. Promete nos santificar até a volta de Jesus Cristo. E ainda nos promete glorificar-nos quando Jesus voltar. Pai, muitas vezes nós acabamos esquecendo disso. Então te pedimos que o seu Santo Espírito sempre nos lembre, sempre nos aponte para Jesus Cristo quando a noite estiver mais escura. Quando o dia for mau. Quando parecer que eu estou inebriado entre os meus pecados, quando eu estou inebriado entre as ansiedades da vida, quando eu estou preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui. Quando isso acontecer, Pai, que o seu Santo Espírito me mostre o que realmente importa, que é viver para o Senhor. Um Deus que prometeu nos santificar, nos conservar até o fim. Obrigado, Pai. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando e nos lembrando sempre de que o Senhor é fiel e nos ama. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor. Por aí. Agradecer a presença do Diego, sua esposa, cada um dos irmãos, os jovens e adolescentes, fiquem ligados, tem acampamento no próximo mês, e vai ser lá no Surf Camp, né? Depois o Isaac vai com a turma fazer o aviso, e os visitantes que estão conosco, que Deus ricamente abençoe. Vamos ser despedidos com a bênção.
que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dá um abraço em quem está pertinho de você e diga assim, olha, que essa semana seja muito abençoada na sua vida. E nós queremos cumprimentar você lá na saída. Vamos lá, Diego.